ele diz que, ele fala aqueles que ouviram: quem tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero só aplicar esse texto em cima desse momento que a gente está vivendo. Afinal, já tinha bastante tempo que a gente não se juntava para um retiro, né? Tinha bastante tempo, a gente tinha saudade. No meio da pandemia, no auge da pandemia, alguém me perguntou o que eu gostaria de fazer. Eu falei, eu gostaria de fazer duas coisas. Uma é estar numa reunião assim, umas 500, umas 1000 pessoas e abraçar uma por uma. É saudade de abraço, né? E eu estava tão desesperado que eu falei assim, eu queria ir num shopping tomar sorvete. Era desespero, né? Eu desejava ir num shopping, estou assim numa escala de... Então, estava 0, né? Ou 10 de desespero. E Deus nos permitiu estar aqui. E Ele não permitiu só para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Ele permitiu que a gente estivesse aqui para que Ele pudesse continuar o que começou, para nos levar aonde Ele quer levar. Então a gente tem que encarar esse tempo aqui como uma estação, correto? Quando você viaja de trem, acho que trem aqui é um trem que vocês nunca encontraram, né? Mas eu viajei muito de trem, a gente ia vendo as estações, e cada estação me dizia assim, falta só 2 estações, falta só uma. E eu não sei quantas estações faltam para a gente, até que tudo se complete. Mas a gente tem que transformar esse momento aqui numa estação. É um momento que o Senhor trouxe a gente, trabalhou no coração da gente, para a próxima etapa, para o próximo patamar, ou para a próxima fase, ou para o próximo ciclo, né? Fase de Ricardo, ciclo meu, próximo ciclo. E eu aprendi, e já falei com vocês há um tempo atrás, sobre a questão dos ciclos. E um ciclo só começa bem se você fecha bem o anterior. Me entende, não? E um ciclo, ele sempre começa num outro que está terminando. O que me vem na cabeça são aqueles círculos das Olimpíadas ou da Audi, né? Que é um dentro do outro. Então, eu espero que hoje aqui a gente esteja fechando um ciclo da pandemia, um ciclo do desânimo, um ciclo da perplexidade, um ciclo assim que a gente não sabia direito o que fazer. Então, a gente está fechando esse ciclo. E agora a gente sabe para onde ir. E com todo o meu coração, eu não estou dizendo como todo pregador diz, mas eu espero que essa palavra que Deus nos deu nesse dia nos aponte para um novo ciclo da nossa vida. Eu falo isso assim com um profundo desespero no meu coração. E a gente realmente diga assim, Senhor, eu estou entrando num novo ciclo. E a minha vida não vai ser igual ao ciclo anterior. Eu dou graças a Deus pelo ciclo que passou, eu dou graças a Deus pelo patamar que eu passei, correto? Porque foi exatamente o patamar anterior que me capacitou para esse agora. Esse agora me capacita para o próximo patamar. Então nós precisamos estar assim de todo o coração, completamente envolvidos no que Deus quer fazer. Amém? E eu falo sem nenhuma humildade, sem nenhuma glória, que aquilo que eu trouxe para vocês nesse dia e quero terminar nesta manhã, não, essas coisas não vieram do meu próprio coração, mas são coisas que eu venho estudando e venho meditando. Eu estava vendo a data que eu comecei a pensar e escrever sobre isso, foi 1998. Eu comecei a escrever sobre isso e meditar, e essa é a primeira vez que eu prego sobre esse tema. Foi aqui com vocês, Deus me falou, fala sobre isso. Eu tinha outras coisas a falar. Quando eu sou convidado para um lugar, eu relaciono algumas coisas que eu tenho já escrito, relaciono temas que eu preciso estudar e começo a orar sobre eles. E quando eu chego no lugar, eu começo a prestar atenção no ambiente, nas músicas, nas conversas. E pelas conversas, pelas músicas, Deus vai me confirmando, é esse o assunto. E Deus me falou, esse seria o assunto. Quando
Carl ligou para mim, né, perguntando sobre um tema. Eu falei, Carl, eu gostaria de falar sobre o sofrimento. Eu não sei o que você pensou, o que você imaginou, porque esse rapaz tem imaginação também bastante fértil, né? Eu não sei o que foi que ele pensou. E comentando aqui com vocês, falando esses dias aqui, eu entendi claramente que Deus tem um novo patamar para onde Ele quer que a gente suba. Amém. E quem decide subir sou eu e é você. Amém. Eu não posso fazer como a gente gostaria no tempo que a gente criava os filhos, né? De abrir a cabeça deles e meter o assunto lá, né? Eu não posso fazer isso. O máximo que eu posso ir é até a mente de vocês. Eu não chego ao coração. É você que abre a portinha aí, que faz a conexão da cabeça para o coração. E eu espero, de todo o meu coração, que o Espírito Santo esteja ajudando você a fazer descer para o seu coração as coisas que Deus falou. Claro que eu espero que as coisas que Jamê falou não desçam para o seu coração. Fique na mente até o final aqui e você esqueça. Mas o que Deus falou, eu espero que chegue ao seu coração e traga assim um novo prisma, uma nova expectativa de vida, uma nova dimensão para o seu coração. Amém? Amém. Então o assunto que a gente está falando é o sofrimento. E falamos sobre o sofrimento que vem por causa do pecado. Eu citei aqui alguns personagens, né, como Davi, como Saul, citei com vocês aqui, e comentei com vocês que nós temos um homem que é chamado na palavra de um homem segundo o coração de Deus, mas isso, o fato de Deus ver Davi como um homem segundo o seu coração, não impediu que ele pecasse. Então nós precisamos ser humildes, ser quebrantados, para não sermos levados para o pecado. Amém? Comentei com vocês segundo causa de sofrimento, que é decisão equivocada. Correto? O que nós ouvimos aqui não garante que nós não vamos tomar alguma decisão equivocada no futuro, mas a gente tem algumas ferramentas. Nós temos o Espírito Santo, correto? Eu vou começar por ordem de menor importância, tá? Nós temos a nossa consciência, correto? Você sabe o que é a consciência, né? Você vai fazer alguma coisa e acende uma luzinha lá dentro. Você fica assim, né? Dá um mal-estar, é isso não? Dá assim um sentimento assim, que você comeu uma coisa que não prestava, né? Isso é a consciência. A segunda são os nossos conselheiros, nossos pais, os irmãos da congregação, nossos amigos de Deus. Pedir conselho. Eu comentei com vocês que o momento onde mais nós erramos é quando nós temos certeza. Então, você tem certeza de alguma coisa? Não faça. Pergunte, converse, escute. Isso não é sinal de fraqueza, ao contrário, é sinal de sabedoria. Perguntar, o que você acha que eu devo fazer? Você sabe, eu também sei, às vezes que você tomou uma decisão sem pedir conselho. E você sabe o sofrimento que você teve ou o sofrimento que você causou. A outra coisa, se eu posso chamar de coisa, é a palavra. O que é que a palavra diz sobre isso? E o grau mais alto é o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai trabalhar em cima da palavra. Tem coisas que você não precisa orar, você já sabe. Você já leu um dia e você sabe que aquilo ali não é para você. Você já leu. E o último é quando o Espírito Santo fala com você. Amém? Isso significa que você aprendeu a prestar atenção na consciência, significa que você já aprendeu a pedir conselho e você foi, como diz a palavra, aqueles irmãos que pela prática, eles sabem discernir as coisas. Aí você chega nos conselheiros e fala assim, eu aprendi. Eu me lembro de uma situação, um moço lá de Jundiaí,
Ele um dia chegou para mim e falou: Jamil, eu quero visitar meus parentes, quero visitar minha mãe, lá no Paraná, eu queria ir. E eu estou querendo levar um grupo de jovens comigo. Aí eu perguntei para ele: você já avisou primeiro para sua mãe? Ele falou: não. Eu falei: meu caro, esse é o tipo de coisa que nos deve fazer surpresa. Chegar na casa da mãe com uns 10 jovens. Não pode, isso não vai dar certo. Ele falou: não, minha mãe é hospitaleira, não sei o quê. Mas a mãe dele não era cristã. E eu acho que 10 jovens numa casa, eu acho que tem no mínimo, né, avisado da possibilidade de ir, no mínimo. Ele não avisou. Deu problema. Aí a próxima vez ele fala comigo, ele falou: eu estou descendo para Santos, eu estou indo de moto, com chuva. Na estrada que desce para Santos é problemática. Eu falei para ele assim: eu acho que você não deve ir. Ele falou: não vou. Ele falou que acha que não deve, eu não vou. Porque outra vez que eu não ouvi, eu quebrei a cara, então agora eu não vou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Depois, pela palavra, você é exercitado pela palavra. A palavra falou, não faz. Amém? Ah, mas eu não estou muito seguro que Deus quer falar exatamente o que está falando. Eu aprendi uma coisa: Deus sempre quis falar o que falou e sempre falou o que quis falar. Está escrito, acabou. Não faça. Mas depois que você for exercitado na consciência, nos conselheiros, na palavra escrita, aí você se torna apto para ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E você vai ouvir o Espírito Santo falando. Você crê nisso, não? Amém. Você já escutou o Espírito Santo lhe chamar pelo nome? Algumas vezes ele fala assim: já. Outra vez ele fala assim com muito carinho. Eu escuto. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo, já contei isso para vocês também. Eu estava dirigindo numa estrada simples e eu fui ultrapassar um caminhão. Eu escutei Deus falar para mim assim: volta. Eu não falei o quê? Falei: não, voltei. Se eu tivesse falado o quê, eu tinha sido atropelado por uma carreta que passou que eu não tinha visto. Aí Deus lá em cima me mostra cada quilo. E lá estaria patê de pastor, lá no asfalto. Deus falou, não administra, obedece. Um dos grandes problemas do cristão é administrar o que Deus falou. A palavra de Deus não é para ser administrada, não é para ser questionada, é para ser obedecida. Isso vai ajudar você a não tomar decisões equivocadas. Amém? Amém. Eu citei para vocês alguns textos que falam sobre critério. O que é critério? O que é critério? Pensar nas consequências. Pensar nas consequências. Alguém falou ser detalhista, é fato, é isso também. O que mais que alguém falou que outros falaram? Vinícius falou uma coisa que eu estou... Selecionar, né? Selecionar isso e, acima de tudo, pensar na consequência. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Isso é ser criterioso. E 1 Coríntios 10, 14, que a gente leu, diz assim: portanto, meus amados, fugir da idolatria. E eu falo como acriteriosos. E ele diz o que é o criterioso: julgai vós mesmos o que digo. Amém? Terceira coisa que nós falamos é o sofrimento por causa do Evangelho. E o texto que a gente leu é Colossenses capítulo 1, versículo 24, que ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições pelo seu corpo, que é a igreja. Amados, Deus está chamando gente que queira sofrer pela igreja. Você encara essa, não? Você entra nisso, não? Você quer fazer parte daquele grupo que está disposto a sofrer para que a igreja seja o que ela deve ser? Você está disposto a pagar o preço, não importa qual seja?
Amém? É um chamado. Pedro diz que para isto fomos chamados, para o sofrimento, para sofrer como Cristo. Amém? Amém. Muito bem. E aí o meu texto preferido, que diz: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar, ainda que, amando mais, seja menos amado. Estou lhe oferecendo um caminho que não é o caminho da felicidade, é o caminho do sofrimento. Amém? Está disposto? Está disposto, sim ou não? Mas não fale para mim, fale para o Senhor. Amém? O quarto motivo de sofrimento, nós falamos de formação e fortalecimento do caráter de Cristo em nós. E aí eu queria ver com vocês Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4. Vamos fazer um exercíciozinho? Podemos não? Não do tipo que o Ela ensinou, um outro mais tranquilo. Eu queria que você pegasse o seu texto aí. É Tiago 1, de 2 a 4. Eu queria que você pegasse o texto. Achou? Tiago está um pouquinho antes de Apocalipse. Chega em Apocalipse e está voltando, sim. Tá? Para ajudar. Achou? Amém. Amém? Então eu queria que você lesse esse texto com a pessoa que está do seu lado aí. Pode ser? Senta aqui atrás, filhinha. Não, você se excluiu. Ou os dois, né, que você senta atrás e não senta na frente. Aliás, pastores, eu gostaria de fazer uma consulta. Eu queria que os pastores me explicassem por que o povo da igreja não senta na periferia. É humildade? Ou é o desejo de ser chamado para frente? Gente, eu acho que eu vou morrer e não vou entender esse negócio. E eu vou fazer o seguinte: cheguei no lugar, tem ninguém sentado na frente, eu vou tirar as primeiras cadeiras. Aí de qualquer forma você vai sentar na frente. Tá, então vamos ler esse texto assim, vamos ler uns para os outros. Pode começar? Por favor. Mas leia assim, falando com a pessoa, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda a leitura, passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você ouviu? Você ouviu? Você pode dizer, fala para o seu irmão assim: amém. Amém, amados? O que ele diz aí? Tende por motivo de o quê? De toda alegria, o passares por variadas provações. Você sabe o que significa a palavra variada? Aí na língua grega? Multicolorida. Multicolorida. Ou seja, tem provação de toda cor. Tem aquela provação que é assim um beijinho claro, tem aquela provação que é um amarelo ovo, e tem aquela provação que é roxa e a preta. Ele está falando para você ter motivo de toda alegria, passar pelas multicoloridas provações que vem. Porque também há uma multicolorida graça. Para cada tipo de provação tem o seu tipo correspondente de graça. Amém? E por que a gente se alegra nisso? Ele explica aí por quê. Sabendo o quê? Que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. Honestamente, eu não sei se tem alguma coisa que mais falta na igreja
do que um negócio chamado perseverança. Não me responda. Eu vou fazer uma pergunta, não me responda. Quantos planos espirituais você estabeleceu em janeiro? Não vou falar nem do ano passado, não. Daqueles que encheram de poeira na prateleira espiritual. Se tem uma coisa que nos falta é perseverança. Eu não estou falando por uma questão de um caráter dúbio, um caráter questionável. Nós estamos vivendo no meio de tantas distrações que a gente faz um plano e esse plano se perde. Aí numa reunião a gente fala assim, puxa vida, eu prometi isso, eu decidi isso. E ele está dizendo aqui, amados, que o passar por provações vai provocar em nós o quê? Perseverança. É por isso que a gente se alegra nas variadas tribulações. Porque a gente sabe que isso vai provocar ou vai produzir em nós perseverança. Por causa disso a gente pode dizer, seja bem-vindo à tribulação. Aí a gente se alegra. Não na tribulação em si, mas do produto dela para nós. Amém? E ele diz que a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, eu faço o plano, eu estabeleço metas e eu caminho nisso até que aquilo que eu planejei se complete, seja aperfeiçoado. Amém, amados? Amém. E ele fala para que a gente seja completo. A palavra aí que aparece na sua Bíblia é perfeito, mas o perfeito significa plenitude e íntegro. Ou seja, que a gente não tenha divisão no coração, que a gente seja que o nosso coração seja integral, seja inteiro. E o que é que produz isso aí, amados? As variadas provações. Dá para entender por que a gente pode ter toda alegria o passar por variadas tribulações? Porque a gente tem uma expectativa. Amém? Muito bem. Citei com vocês o texto de Atos capítulo 14, quando Paulo visitava as congregações, dizendo para elas que importa que com muitas tribulações, importa que entremos no reino de Deus. Amém, amados? Jesus falando a respeito do ministério de João, ele diz que a lei e os profetas duraram até João, mas agora os violentos apoderam-se do reino de Deus por assalto. Ou seja, a gente toma o reino de Deus com violência, mas não é com violência contra os outros, é violência contra nós. E Paulo falando disso, ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo para não ser surpreendido desferindo socos no ar. Correto? Ele diz, eu esmurro meu próprio corpo, sujeitando, e corpo aqui não é no sentido só de carne, mas no sentido de alma. Eu esmurro isso aí. É isso que a Bíblia chama de violência. Você é violento contra você mesmo? Ou você é assim, mole com você? Você deixa você fazer o que você quiser? A gente tem que ser radical. Que tanto de radicalidade? Se o teu olho te faz tropeçar, se o teu pé te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar, o que a gente deve fazer? Seja radical. Radical é diferente de extremista. Radical é alguém que é apegado à raiz. Eu tenho ouvido pessoas falar assim, não, fulano é fulano raiz, aquele jogador é jogador raiz. Pois bem, nós temos que voltar para ser discípulo de raiz. Amém? Amém? Discípulo de raiz. Comentei também no quinto ponto que os sofrimentos eles vêm para que a gente não nos tornemos soberbos. Porque a gente pode, por alguma revelação, por alguma palavra que Deus nos dê, por alguma situação que Deus operou na nossa vida, a gente é melhor que outro. E amados, a gente não é melhor que outro. A gente não é nem igual ao outro.
E também eu já vi crente falando assim, não, olha, eu posso não ser o melhor, mas o pior também não sou. Está errado. Quando Paulo olha para si e diz, eu sou o principal dos pecadores. E quando você se vê como o principal dos pecadores, como o menor do servo de Deus, aí servir aos outros não tem problema. Me compreende? Não. Servir aos outros não vai ter problema. Trazer um copo de água, fazer um favor a alguém, servir a alguém, você vai considerar como o normal. Porque você é o pior mesmo. Você é o pior mesmo, então que importância tem servir aos outros? Né? Que dor tem servir aos outros? Nenhuma. E eu citei para vocês nesse ponto aí, eu falei algumas coisas a respeito de Saul. E eu queria ler com você 1 Samuel 15:17. Foi um texto que eu citei, mas a gente não leu. 1 Samuel 15:17. Eu acho esse texto assim muito expressivo para a gente. Ele disse, e disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei de Israel. Quando você era pequeno aos teus próprios olhos, como é que você se vê? Como é que você se vê? Você se vê como maior que os outros? Você se vê como uma pessoa pequena? Uma pessoa insignificante? Como é que você se vê? E é nesse ponto que Deus traz unção para nós. Quando a gente é pequeno, a gente recebe a unção de Deus. Porque a unção é para nos capacitar para realizar o querer de Deus. Agora, se eu acho que eu sou grande, para que precisa de unção, né? Para que precisa de graça? Se eu sou capaz, eu tenho capacidade, eu tenho possibilidade, eu sei fazer. Mas quando eu olho para mim e me vejo pequeno, aí eu estou pronto para receber a capacitação, receber a unção do Senhor. Como é que você se vê? Eu não preciso me responder também. O ponto que nós terminamos ontem, eu acho que foi esse, foi o 7º, foi para que nós possamos aprender a obedecer e a ser pacientes. E aqui eu quero ler com vocês Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3, que diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos em quê? Pois é, lembra do que Tiago fala? Da gente ter como motivo de toda alegria o passar por multicoloridas provações. E aqui ele está dizendo que a gente se gloria nas tribulações, sabendo que, acharam aí? Pode ler para mim? Sabendo que a tribulação produz perseverança, outra versão fala de paciência, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Amém? Então, quando você se lembra que a tribulação vai produzir na gente paciência, perseverança, experiência, esperança em nós, não é? E a esperança não confunde, aí a gente se alegra nas tribulações. Ou melhor, a gente se alegra dentro das tribulações. O 7º ponto vem o sofrimento para nos ensinar a guerrear. A guerrear. E eu quero ler com vocês um texto que está em Juízes capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, ou seja, através delas, provar a Israel. Deus tinha poder para fazer sair dali
todas aquelas nações, os cananeus, os sidônios, os heveus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, os cananeus, o Senhor tinha poder para tirar aquelas nações de uma vez só? Tinha ou não? Por que ele não tirou? Juízes 3. Por que ele não tirou? Vamos, gente, vocês estão comigo aí, né? Sim, para provar. Para provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos delas soubessem, pelo menos as gerações que antes não sabiam, e para aprender, para que eles aprendessem a guerrear, para ensiná-los a guerrear. Ou seja, Deus deixou ali como se fossem sparrings. Não sei se você sabe o que é sparrings. Sparring é um lutador que treina o lutador profissional. Entendeu? Quanto for melhor o sparring, melhor treinado é o lutador. Não adianta você... Deixa eu mudar aqui de boxe para futebol. Aí fica mais perto, né? O Brasil precisa treinar para jogar na Copa desse ano. Treinar para jogar na Copa desse ano. E vai jogar com Alemanha, com França, com Bélgica. Que mais? Fala os top aí para mim. Estranho, né? Já falei da França. Que mais? Inglaterra, não, o senhor Liverpool, o senhor Chelsea, está lá a Espanha. Então vai treinar. Com que time ele vai jogar? Com o Paulista de Jundiaí? Desculpa uma palavra, com o Serrano de Conquista? Não vou falar do Bahia nem do Vitória. Para mim o Vitória é o nome mais incoerente que existe. Com quem você acha que o Brasil deve jogar para treinar para a Copa ganhar desses times? Alguém que seja muito próximo desses aí. Para quê? Para se aperfeiçoar. Por isso Deus deixou essas nações, para que o povo aprendesse a guerrear. Quem não tem provação não sabe vencer. Quem não passa por tribulação não consegue vencer. Se você for nas cartas lá de Apocalipse, as promessas sempre são para ao vencedor. Ao vencedor. Você lembra disso? Não? Ao vencedor. Agora, para que eu seja vencedor, eu preciso passar por provas, por tribulações e lutar com situações que são fortes contra mim. Agora, não fique preocupado, porque as provas, elas são gradativas. As provas são mediante aquilo que Deus já nos deu. Deus vai nos fortalecendo e vai aumentando o nível da provação. Então no começo ele dá aquela provaçãozinha amarelinha, assim, rosa criança, né? Rosa neném. Aí vai aumentando. Enquanto isso você está fortalecendo seus músculos espirituais. Hoje nós corremos com quem corre a pé, mas vai chegar um tempo que nós vamos correr com quem corre a cavalo. Eu não sei qual é a sua doutrina a respeito de tribulação vindoura, mas amados, a igreja vai passar por provas. Você está pronto? Não? Então, meu caro, vai malhar espiritualmente. Vai malhar espiritualmente, porque as provas virão. Amém? E ele falou que ele não tiraria todas as nações de uma só vez, para que as feras do campo não se multiplicassem contra o povo. Ele iria tirar uma nação por ano. Entendeu? Na medida que o povo fosse vencendo, Deus vai tirando a nação e o povo ia ocupando espaço na terra.
É assim que Deus faz. Amém? E como numa escola, as provas vêm não para nos reprovar. As provas vêm para fixar aquilo que a gente aprendeu. Amém? Não fique pensando que Deus está mandando prova para reprovar você. Eu vou mostrar que ele não aprendeu nada, eu vou mostrar que ele não presta, eu vou mostrar que ele é um fracassado. Não, não. Ele está fortalecendo os nossos músculos espirituais. Amém? Então, cada prova que vem contra você, você precisa dizer: Deus, eu quero passar nessa prova. Então, me dá graça, me dá perseverança, me dá hombridade, porque eu quero passar essa prova. Amém, queridos? Amém. Jó capítulo 23, verso 10. Eu preciso ler esse texto com você. Jó 23, versículo 10. E depois nós vamos ler Salmo 66, verso 10. Jó, acharam Jó? Jó é um livro meio perdido na Bíblia, né? Mas está lá. Jó 23, 10. O que diz na sua Bíblia? Ele sabe o meu caminho. Ele sabe o meu caminho. Continua, Anderson. Se ele me provasse, sairia eu como ele. Aqui está no condicional, né? Se ele me provasse. Tem outra versão aí? Prove-me e sairei como ouro. Prove-me, sairei como ouro. Tem outra aí que está no gerúndio. Provando-me ele, sairei como ouro. Então, qual é a visão aqui? A visão para o que ele está dando importância não é a prova. Estão prestando atenção em mim? Não? Amém. O foco aqui é o quê? É na prova ou no ouro? Na prova ou no ouro? No ouro. Você quer ser como ouro refinado? Você quer ter um caráter como ouro refinado? Ouro na Bíblia representa o caráter de Deus. E Deus quer nos dar o mesmo caráter dele. Amém? Amém. Agora, para isso precisa o quê? Prova. O Senhor não falou que ia nos batizar com o Espírito Santo e fogo? Como é que você interpreta isso? Como é que você interpreta que Deus vai nos batizar com o Espírito Santo e fogo? No meio pentecostal, quando a gente pensa em fogo, a gente pensa em culto. Mas quando Deus pensa em fogo, Ele pensa num lugar onde Ele jogou 2 homens lá, que apareceu o terceiro. Ele pensa num lugar onde está cheio de leão, Ele joga o profeta lá dentro. É isso que Ele chama de fogo. E é uma promessa do Senhor, nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ah, mas vale a pena passar pela prova? Por que vale? Que nós vamos sair do outro lado, ouro refinado, o mesmo caráter de Deus. Amém, amados? Amém. Salmo 66, o que diz? Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Toda obra nossa vai ser provada. Toda obra nossa vai ser passada pelo fogo. Tudo que nós construímos na vida vai ser passado pelo fogo. Se a nossa construção for de feno e palha, não vai prevalecer. Se a nossa confiança, se a nossa obra, melhor dizendo, for madeira, não vai permanecer. Mas se a nossa obra for pedra preciosa, ouro e prata, isso vai permanecer e vai ser mais purificado. Quanto mais fogo, mais purificação. Será que em algum momento de entusiasmo você poderia dizer assim: Senhor, bem-vindo às provas na minha vida? O que vocês estão procurando? 66:10. Pergunto de novo. Você está disposto, seu coração, a dizer para Deus: Senhor, bem-vindas às tribulações? Não precisa falar agora não, tá? Vai lá sozinho no seu quarto, joelha no pé da sua cama, naquela hora que você acha que está todo mundo contra você, ninguém me ama, ninguém me quer e tal. Nessa hora, joelha no pé da sua cama para Deus: bem-vindas às tribulações, bem-vindas às provações.
Amém? Não fala agora não, é depois você vai sozinho. Depois que Jesus foi batizado, bom, vamos voltar um pouquinho. No batismo, o que é que Jesus ouviu? Uma voz do céu e falou o que com ele? Este é meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Logo depois, o que aconteceu? Jesus, pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto para descansar uns dias a iniciar o ministério. Para ser provado. Quem levou ele para lá? O Espírito Santo, não foi o diabo. Para ser provado. E ele ficou 40 dias sem comer. Depois dos 40 dias ele teve fome. E foi nessa hora que Satanás chega. Satanás não vai chegar para você na hora que você estiver se sentindo forte. Satanás vai chegar naquela hora que o desânimo começa a tomar você. É nessa hora que ele chega. E qual é a palavra do diabo? O que é que o diabo chega falando? O que é que Deus falou? Tu és. O que é que o diabo fala? Se tu és. Mas o diabo nunca mudou de estratégia. Nunca. Ele muda o invólucro. Sabe esse produto que é o mesmo, mas a pessoa muda de embalagem, ou uns negócios diferentes, mas a coisa lá é a mesma. O diabo é assim. Ele só inventa jeito novo de fazer a mesma coisa. Assim desde o Éden. Desde o Éden. E até hoje. O trabalho dele é pôr em dúvida o que Deus nos fala. E eu aprendi uma coisa, amados: dúvida é igual barata. Se você não matar a primeira, enche depois. Entrou uma barata, entra 1000. Entrou uma dúvida, entra 1000. Mas você pode usar a dúvida para fortalecer a sua fé. A dúvida veio, você corre para a palavra, para a oração. E Deus responde. O que é que você está fazendo? Você está fortalecendo a sua fé em cima de uma dúvida. Me compreende, não? Então, se você trabalhar direito, a dúvida vai trabalhar a seu favor. Então, quando o diabo chega para Jesus, se tu és filho de Deus, vai dizer isso, vai estar escrito. Está escrito. Jesus traz à memória, como homem, tudo que ele sabia de Deus. E é com isso que ele vence a Satanás. E quais as coisas que o diabo tentou ele? A fome, ou seja, as necessidades imediatas e listas, e Jesus deveria satisfazer aquilo. Jesus fala: não, eu não vivo disso. Eu vivo daquilo que Deus fala. Satanás tenta Jesus com a imortalidade. É a busca da imortalidade sem Deus. Ah, não. Eu quero confiar em Deus e não na minha imortalidade. Ele fala dos reinos deste mundo, oferecendo a glória. Eles falam: não, não é por aí. Interessante que ele oferece a Jesus exatamente o que Jesus veio buscar. Porque Jesus veio restaurar a glória dele e o reinado dele sobre os reinos deste mundo. E Satanás oferece. Deus fala: não, não é assim que eu vou conquistar. Não é me sujeitando a você que eu vou conquistar. Eu vou conquistar pela minha morte, pela minha ressurreição. E por fim, ele oferece a Jesus poder político. Você vai reinar sobre todas as nações. Jesus não é por aí. Mas o ponto central é: se tu és filho. Não é assim que muitas vezes acontece no nosso coração, quando uma luta é muito forte, a gente começa a pôr dúvida, primeiro, se Deus escuta a oração. Será que Deus está me escutando? Já passou isso com você, não? E se você não resolve isso, qual é a próxima dúvida? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Qual é a próxima dúvida? Deus existe? Uma dúvida trará outra cada vez pior, até que a gente negue o próprio Deus. Entendeu? Mas a prova não é para isso. As tentações pelas quais Jesus passou têm a mesma base de sempre, ou seja, desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. São essas coisas que vêm contra nós.
Da mesma maneira, nós precisamos aprender a guerrear. Entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa carne não, é luta contra a nossa carne, não a carne dos outros. E nem contra o sangue dos outros. Mas é contra a nossa própria natureza. Precisamos entender, amados, que embora lutando na carne, as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? Mas são espirituais e poderosas em Deus. Para fazer o quê? Primeiro, anular sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um pensamento que tem aparência de verdade. E as armas que Deus tem nos dado, primeiro, apaga sofismas. Segundo, derruba fortalezas. Fortalezas são aquelas coisas que vão tomando conta da nossa vida e vão se solidificando. E vão permanecendo e endurecendo o nosso coração. Mas as armas que Deus tem nos dado, que são espirituais e poderosas nele, além de derrubar o sofisma, além de anular o sofisma, derruba a fortaleza. E que mais as armas fazem? O que as armas espirituais fazem? Anula o sofisma, derruba a fortaleza e faz o quê? E traz cativo aos pés de Cristo todo pensamento que altivo se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém, amados? Sofisma, fortaleza e pensamentos que vêm contra Deus. Nós temos armas espirituais para vencer esses pensamentos. Amém, queridos? Aprender a manejar a espada do Espírito, que é uma arma espiritual. O diabo falou alguma coisa e fala, está escrito. Está escrito. Eu já passei por situações em que o diabo aparece para me provar. Eu estava dirigindo uma vez numa estrada interior de São Paulo e ia sofrer um acidente exatamente igual a um acidente que eu sofri anos atrás desse evento. Passei por uma encruzilhada e Deus me livrou de um acidente, e logo que eu passei o acidente, eu percebi, eu estava no carro sozinho, era de madrugada, e eu percebi Satanás sentando no banco do passageiro. Eu não sei descrever, mas era a figura dele sentada ali do meu lado. Eu virei para ele, você quer uma carona? Você quer andar comigo? Pode ficar aí. E eu comecei a adorar a Deus, orar em línguas, cantar em línguas, e ele ficou ali, até que ele não aguentou ficar no carro e desapareceu. As nossas armas são poderosas. Amém. Aleluia. Amém? Nossas armas são poderosas e elas estão à disposição de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amado? Amém. Então Deus está treinando você. Vem contra nós ciladas do inimigo, vem contra nós conselhos de pessoas que são maldosas, são más, são perniciosas, são devassas, e nós precisamos estar atentos para quebrar todas essas armas que vêm contra nós. Lembrando que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, amados? Penúltimo ponto. Vem o sofrimento para que a gente aprenda a consolar. A consolar. Se você está aqui na terra para pregar o Evangelho, para cuidar de pessoas, uma das coisas que você precisa aprender é consolar pessoas. Amém? Amém. Então tá. Tendo dito isso, eu quero apresentar a você uma situação. Às vezes vem uma prova, vem uma luta, vem uma situação ruim, vem um ataque que você não consegue discernir qual a procedência. Aí você começa pensando, será que eu pequei? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que eu chutei a cruz? Será que... Você começa a pensar, onde é que está o pecado? E você vai diante de Deus e
busca do Senhor, Senhor, sonda-me, pois tu me conheces, mostra se há em mim algum caminho mau, e luta, e não acha nada. Aí você fala, não é pecado, o Espírito Santo não me revelou nenhum pecado. Aí você fala, é Satanás. Aí você começa a amarrar, fazer toda oração de exorcismo e não funciona. Você faz oração fraca, oração Salmo 119 inteirinho, e a coisa está ali. Aí você fala, o que está acontecendo comigo? Eu aprendi uma coisa, mais. Tem lutas que vêm para nós, aprovações que vêm para nós, que eu chamo de curso de consolação. Deus está colocando você num curso para você aprender a consolar as pessoas. Porque como é que você pode consolar se você não foi consolado? E como é que você pode ser consolado se você não passou por uma tribulação? Então existem tribulações que é o, vou falar baixinho aqui, tá? Que é o próprio Deus que manda. Ele está fortalecendo seus mundos espirituais. E mais do que isso, está quebrando você, está provando você, para você entender pessoas que estão passando pela mesma coisa. Meu primeiro pastorado, eu ficava assim, injuriado, porque eu tinha me preparado durante toda a semana no estudo, me aprofundado, lido bastante para pregar no domingo. Aí chegava no domingo lá, estava pregando com aquele entusiasmo e via assim alguns irmãos dormindo na reunião. Mas eu falava, que falta de respeito para comigo, né? Eu ficava assim, mas muito chateado, mas muito mesmo. Mas a congregação da qual eu era pastor não tinha condição de sustentar a gente financeiramente. Então eu tive que procurar um emprego. E achei um emprego num supermercado que era parte de uma grande companhia. Grande companhia em termos da cidade onde eu morava, sabe? Não é pensar assim, Petrobras, não. Era. E o dono da empresa me tomou como seu braço direito. Ou seja, eu fazia de tudo. No supermercado eu supria as gôndolas. Quando faltava na casa de construção, no material de construção, faltava cimento, era eu que pegava o caminhão, era eu que ia lá na fábrica, era eu que descarregava o caminhão de cimento quente, que eu acho que você nunca passou por isso, e eu espero que você nunca precise passar. Quando faltava um motorista para levar banana no Ceasa, era eu que ia lá na roça, montava o caminhão de banana, de madrugada ia para o Ceasa descarregar a banana, ou entregar palmito, que tinha uma fábrica de palmito, entregar palmito no Porto de Santos, nos navios que chegavam. Então, eu fazia de tudo. E quando precisava entregar gás de porta em porta, quem era o candidato? Era eu, porque era o braço direito dele. Isso, ao invés de ser uma honra para mim, era trabalho. Então, eu passava o dia inteiro trabalhando. E quando chegava na reunião, eu tinha me preparado para pregar, eu estava totalmente quebrado. E a minha vontade era de dormir, não era de pregar. Aí eu vi aqueles irmãos ali dormindo. Eram irmãos que tinham passado o dia inteiro na roça trabalhando. Aí eu comecei a entender eles. Falei, tadinho, o cara passou o dia inteiro trabalhando na roça e senta aqui, obrigado a me ouvir, coitado. E a minha vontade era pregar assim bem baixinho para não incomodar ele que estava dormindo. O que aconteceu? Eu aprendi a consolar. Eu aprendi a entender o que ele estava passando. E depois eu ia na casa dele, falava que eu tinha pregado, atualizava. Porque era o único lugar que ele podia descansar, era na reunião. E aquela vozinha lá assim, meio, como é que eu diria? Eu dormia, dava sono nele, eu pregando, ele sentia sono e dormia. Graças a Deus, pelo menos alguém está descansando. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente para que a gente possa compreender quem somos. Amém? Amém? Jesus passou por toda sorte de tentação. Por isso que Ele nos compreende. Amém? Amém? Passou por tudo.
Ele veio aqui como homem, sofreu como homem. Ele sofreu como criança, como adolescente, como jovem, como adulto. Ele sofreu em todas as fases e venceu em todas elas. Aleluia. Amém? Amém. Para nos ajudar a vencer. Com isso, você vai olhar para as pessoas e você vai ter um negócio que é chamado de empatia. Empatia. Tem outra palavra que a Bíblia usa muito, que é compaixão. O que é compaixão? É ter a mesma dor. É você sentir o que a pessoa está sentindo. Aí você passa para o lado dela. Na língua inglesa tem outro ditado, que é você calçar os sapatos do outro. Aí você vai saber onde é que o prego está atingindo, onde é que o calo está apertando. Aí você para de criticar e começa a compreender. Então é por isso que nós passamos por provações, para aprender a consolar. Amém? E como é que você consola se não for consolado? E como é que você é consolado se não passar por provas? Então tem prova que faz parte do curso de consolação. Mas eu quero te dizer que esse curso tem graduação, tem pós-graduação, tem pós-pós-graduação, porque são variadas tribulações. Amém? Último ponto. Êxodo 19, de 4 a 6. Sofrimento para nos trazer para Ele. Êxodo 19, para mostrar que Ele é quem nos supre completamente. Enquanto você está escrevendo, eu vou esperar você escrever, porque eu vou repetir a frase. Se eu prestar 100% de atenção. Sofrimentos para nos trazer para Ele, para mostrar que é Ele quem nos supre completamente. Para ensinar a gente a não olhar para outra coisa, senão para Ele. Amém? Amém. Logo que eu entrei no ministério, o meu pai na fé, que me adotou como filho, me levou para o Amazonas. E lá, a gente não tinha nenhum sustento. Naquele tempo, a gente não tinha os amigos nas igrejas como a gente tem hoje. E não tinha. Era assim um negócio de a gente sozinho. Então não tinha assim para quem a gente pudesse apelar. Fulano, nós estamos passando isso, manda oferta para a gente. Não tinha. E também o nosso pai na fé não permitia que a gente escrevesse para ninguém pedindo nada. E lá a gente aprendeu que Deus nos sustenta. Ele diretamente nos sustenta. Amém, amados? Amém. Deus é capaz. Você crê nisso? Não? Amém. Deus é capaz. Quantas pessoas estavam no deserto no tempo do Êxodo? Hã? Tá, eu não vou esforçar sua mente, não. Mas ao redor de 4 milhões de pessoas. Pergunto a vocês, quantos supermercados tem no deserto? Quais cartões de crédito estavam ali à disposição do pessoal dar o cartão para pagar depois, quando entrasse em Canaã? Não tinha nem cartão de crédito, nem lugar para comprar. Quando a gente trabalhou em Manaus, 6 meses a gente estava fazendo um barco, para poder morar no barco e viajar pelos rios do interior do Amazonas. E Manaus é uma cidade cosmopolita, naquele tempo era mais. Então você passava assim nos lugares e aqueles mercados com sorvete dinamarquês, com leite holandês, as coisas assim mais maravilhosas que existiam. A gente passava ali pelas lojas, ia a pé trabalhar no barco, não tinha dinheiro para pagar a condução, e você passava olhando para as lojas, aquelas coisas lá bonitas nas vitrines, e sem um tostão no bolso para comprar. Não tinha, ninguém mandava. E um dia eu peguei um barco para visitar os índios com os quais a gente trabalhava.
E no dia que a gente ia embora, chegou uma oferta de uma família de São Paulo. E eu no barco, entrando na mata, com um pacote de dinheiro no bolso e sem mercado para onde comprar. Eu falei, Deus, o senhor errou na data? Assim como a gente era sustentado na cidade, sem ter dinheiro para comprar, o Senhor sustentou a gente na mata, sem ter onde comprar. Deus mostrou para nós assim, está com dinheiro no bolso? Tem. Dá um jeito de comprar alguma coisa. Não tem. Então vou te sustentar do mesmo jeito. Não é o dinheiro que nos sustenta. É o Senhor. É o Senhor. E amado, nós vamos chegar no momento onde nós vamos ver cada vez milagres do Senhor nessa área. Muitos de nós não vão ter empregos. Muitos de nós não vão ter dinheiro para comprar nada. E Deus vai sustentar como Ele sempre fez. Amém? Amém. Então Deus muitas vezes nos coloca em provação para a gente saber que a gente é sustentado só por Ele. Um grande favor que Deus faz para nós é fazer as pessoas nos decepcionar. É um grande favor que Ele está fazendo para a gente aprender a não confiar nas pessoas. Eu digo confiar, não confiar na palavra, é confiar pensando que a pessoa vai nos ajudar, vai nos sustentar, vai cuidar de nós. É um favor que Ele nos faz. Êxodo diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Esse era o alvo para onde Deus queria levar o seu povo, para Ele. Canaã, terra que mana leite e mel, era só uma desculpa, era só uma isca, porque Deus não queria levar o povo para viver na terra sem Ele. Deus tirou o povo do Egito e trouxe para Ele, mas para atrair o povo, Deus falou: eu vou dar uma terra para vocês, e uma terra que mana leite e mel. Mas o objetivo do coração de Deus não era a terra, era Ele. Ele é a nossa Canaã. Ele é o lugar para onde nós vamos. E não estou falando nós vamos no futuro, nós vamos agora. Ele é o nosso lugar de descanso. Ele é o nosso sábado. Amém, amados? Você já aprendeu isso? Não? E diz: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade dos povos. É para aí que Deus quer nos levar. A uma vida com Ele, uma vida de expectativa nele e uma vida de completa satisfação nele. Dinheiro não satisfaz, casamento não satisfaz, emprego bom não nos satisfaz. O que nos satisfaz é só Jesus Cristo. Amém? Eu estava ouvindo vocês cantarem aqui a primeira música. É Jesus. Como é que é aquela que me faz feliz? Como é? A primeira música vocês cantaram. Não, a primeira. Não tem como ser feliz sem Jesus. Não dá. Agora, será que nós estamos procurando felicidade fora de Jesus? Não, mas se eu tivesse aquele emprego eu seria feliz. Eu estava contando para a Marli a história daquele homem que pisou na lua pela primeira vez. Ele era um jovenzinho e o sonho dele era ser piloto. E ele lutou, família pobre, ele lutou, chegou a ser piloto. E passou assim um tempo assim, gozando daquela, onde ele chegou: agora eu sou piloto, que coisa maravilhosa e tal. Mas a novidade acabou. Ele falou: mas não era isso mesmo não. Aí ele resolveu ser piloto de caça. Lutou, chegou a ser piloto de caça. Então, durante um tempo, voando pelos ares lá e tal, era feliz, mas depois descobriu que não era aquilo. Aí a NASA abriu inscrição para pilotos. Aí ele foi lá, entre tantos mil,
ele foi um dos que foi aprovado. Então, durante um tempo, vou resumir para vocês. Um dia a NASA abriu inscrição para quem queria ir para a Lua. E quem queria ir para a Lua também tinha o que ia descer. E ele falou, esse é o sonho da vida. Primeiro homem a pisar na Lua. Esse é o grande sonho da vida. E ele lutou. E se preparou. E pisou na Lua. Voltou da Lua. Esse é o testemunho que eu li dele. Ele contou isso. Pessoa que pisou na Lua, que eu estou esquecendo o nome. Louis Armstrong. É ele? Neil. Louis Armstrong é o outro. Neil Armstrong cantou. Lembrando da música dele. E ele pisa na Lua. Quando ele volta, ele passa 1 ano e meio, mais ou menos, rodando o mundo, dando testemunho, dando palestra. Até que a novidade acaba. Aí ele entra numa frustração muito grande. E no profundo da sua frustração, ele descobre Jesus Cristo. Ele fala, era isso que eu buscava e não sabia o que buscava. Nós sabemos. A única coisa que nós precisamos é de Jesus Cristo. O Senhor é meu e eu não sinto falta de nada. Não é que eu tenho tudo, é que eu não sinto falta de nada. Amém. Amém? Como é que você chama isso? Se não for Canaã. Essa é a nossa cidade de refúgio. Essa é a nossa Canaã. Meu amado, não vá atrair coisas que não lhe satisfaz. Conclusão. Sofrimento faz parte da vida. Seja de discípulos, seja de incrédulos. Nós passamos pelo mesmo sofrimento. Nascemos do mesmo jeito. E logo que nascemos, começamos a sofrer. Primeira coisa, o primeiro sofrimento que vem é sair do aconchego daquele útero quentinho de alguém que nos guardava. Segundo sofrimento, a gente já leva um tapa, sem ter feito nada. Mas o que eu fiz? Vai fazer a coisa chora. E daí em diante é só uma vida de sofrimento. Dores do crescimento. Entra na escola e vai avançando. É sofrimento todo dia até a hora da morte. Tem algum dia que você passou sem sofrimento? Se tiver, naquele dia você marca na agenda. Dia tal, dia que não teve luta nenhuma. Oh, glória! A nossa busca não é por felicidade. A nossa busca é pelo Senhor. Isso vai produzir infelicidade nessa busca? Claro que vai. Todos passam por sofrimento. O problema não é o sofrimento, mas como nós reagimos a ele. Sofrimento serve para que a gente aprenda a descansar somente nele. Não há conforto, não há esperança, não há abrigo, senão somente nele. E isso é um tremendo remédio contra a frustração. Você não quer ser frustrado? Não espere em ninguém, senão no Senhor. Se a gente esperar em pessoas, Deus vai fazer as pessoas falharem. Deus é perito em fazer a pessoa falhar. Sabe aquela pessoa que sempre cumpre a palavra, mas com você ele não vai cumprir? Porque você está esperando em pessoas. E Deus não quer que a gente espere em pessoas, porque Ele quer nos proteger. Amém? Amém. Ele quer nos proteger. Proteger de decepção, proteger de frustração, porque nele nós não decepcionamos. Nele nós não nos frustramos. Você pode dizer amém? Amém. Ele já lhe frustrou alguma vez? No primeiro dia eu contei para vocês um quadrinho que eu recebi pelo WhatsApp. Uma pessoa dizendo assim: eu oro a Deus e Deus não me responde. Aí embaixo assim: não, Ele ouviu o que você falou, só que Ele não quis te obedecer. Deus não obedece a gente, porque tem coisa que a gente pede que é para o nosso mal.
sabendo disso, Ele nos frustra, para a gente depender só dEle. Amados, há muito que aprender nesse tema de sofrimento. Eu espero que entre sexta e hoje eu despertei você para ler mais sobre isso, para estudar mais sobre isso, para prestar mais atenção no que a palavra fala. Tem muito mais na palavra do que aquilo que eu falei nesses 3 dias. E Deus quer nos ensinar. Amém? Amém. Isso vai nos levar a sermos parecidos com Ele. E isso deve nos bastar. Amém?